É virtual, né? Para que a gente consiga estar na Lua e estar em Marte. Você acompanha o Buzz Aldrin na Lua e vai até Marte. Posso provar então? Obrigado. E aí, eu fico onde? Dentro desse círculo? Ups. Aqui, ó. Bem aqui. Você pode andar um pouquinho, entendeu? Olha, você não tá vendo, mas agora a gente chegou na Lua. É uma reprodução muito fiel. Olha, a gente consegue ver a Terra lá em cima. Aqui é a bandeira dos Estados Unidos. Até as pegadas dos astronautas no chão. A ideia era emocionar o Buzz e a gente conseguiu, entendeu? Quando o Buzz colocou, ele se sentiu estando na Lua novamente. E ele ficou super emocionado porque ele olhava e dizia, não, isso aqui tá certo, isso aqui eu lembro. Mas a parte dessa história que mais interessa para você é como a viagem vai funcionar. A ideia do Buzz Aldrin é criar naves redondas como essa, que iriam até Marte, aproveitando a força gravitacional das órbitas da Terra, da Lua e de Marte. Ele quer fazer a base de lançamento na Lua, aproveitando a água congelada dos polos como combustível. E depois ir da nossa Lua até a Lua de Marte, onde seriam instaladas as primeiras estufas para plantar batata, por exemplo. E aí, achou maluquice? Não esquece que o que corria a boca pequena na época das navegações é que Cristóvão Colombo era maluco. Tudo porque o italiano não acreditava que a Terra era plana e que se o cara chegasse no final dela, cairia num abismo. Outro candidato a Cristóvão Colombo é o sul-africano Elon Musk. Ele é um bilionário excêntrico. Ele hoje constrói carros inteligentes, que funcionam sem motorista e são todos elétricos. Agora, o negócio mais ousado dele é foguete. Em 2008, mandou o primeiro foguete de uma empresa privada para o espaço. E já fez 9 missões para levar equipamentos para a Estação Espacial Internacional. Agora, o grande sonho dele mesmo é colonizar Marte. Para isso, desenvolve um foguete que possa fazer várias viagens de ida e volta para o espaço. O objetivo é mandar uma nave com 100 pessoas em 2024, com um custo de $200 mil por pessoa. Essas naves viajariam a uma velocidade de 100 mil quilômetros por hora e demorariam de 80 a 150 dias para chegar até Marte, dependendo da posição da Terra e de Marte. Foi mais ou menos o tempo que Colombo levou para chegar aqui. Agora, por trás de todos esses Cristóvãos Colombos está a Agência Espacial Americana, a NASA. A Stephanie trabalha lá. Estamos pesquisando como extrair oxigênio da atmosfera marciana para não ter que levar para lá. Mas e a água? Eu pergunto. Tem muita água em Marte. Já descobrimos gelo subterrâneo em diversas partes do planeta vermelho, água congelada nos polos e também já fotografamos nuvens muito finas que podem ter água. Com as novas tecnologias, eles querem que a viagem seja muito mais segura do que a de muitos dos nossos antepassados, mas mais ou menos com o mesmo objetivo. Do mesmo jeito que atravessaram o Atlântico para chegar aqui, há um desejo fundamental nos humanos de explorar. Nós somos curiosos e no espaço está um novo país desconhecido. O que esses objetos muito antigos têm a ver com os jovens atores Isabelle Drummond e Chai Suede? Vocês achavam que vocês estavam aqui para uma entrevista, mas vocês estão aqui para ser testados. Uau! Eu quero saber se vocês estão realmente ambientados ao início do século XIX. Uau! Pessoal, esqueceram aqui uma... Isso aqui é do meu cara. Esse é meu. Esse é meu. Isso é meu de cena. Ah, é mesmo? Tá pegado, você viu? Parece... Isso é meu. Parece uma vassoura de bruxa, rapaz. É, quase isso. Você já usou isso aí? Isso aqui é o esfregão que o Joaquim usa. Joaquim é o personagem do Chai em Novo Mundo, novela das 6 que estreia quarta-feira. Ele arruma um posto de marinheiro, fazendo qualquer coisa. Como ele é marinheiro de primeira viagem, dá um esfregão pra ele. E ele passa boa parte da viagem esfregando o convés. Esfregando o convés do navio que em 1817 traz a princesa Leopoldina da Europa para o Brasil. Ela era noiva do imperador Dom Pedro I. Amanhã, tua esposa embarca para o Rio de Janeiro. Leopoldina? Mas já? A minha personagem, ela é professora de português da Leopoldina e está acompanhando ela. A história começa na festa de despedida da princesa Leopoldina da Europa. O Joaquim se apresenta na festa com seu grupo de teatro, mas é acusado injustamente de roubo. A partir daí começa uma fuga contra a vontade do meu personagem e que termina dentro de uns baús que estão entrando no navio da princesa. Desculpe.
Aí eles se conhecem ali dentro desse navio, né? E esses objetos todos vocês já viram em cena, não? Já. Isso aqui é uma coisa que eles botavam água quente dentro para esquentar a cama. Então, porque era frio e eles não tinham como. Ferro, né? Então fica bem quente. Você falou de ferro? Tem ferro aqui também, Tem ferro né? também, que é lindo. Agora, eu não sei como é que usava. Sabe como é que funciona? Sentir o fogo embaixo. Põe um carvão em brasa aqui embaixo. Sim. E aí deixa o ferro em cima aí, que ele esquenta legal. bastante e dá pra passar a roupa. Tudo era assim, né? No fogo. Essas roupas são suas, Isabelle? Aquela ali sim. Aquela ali é. São roupas de baixo, né? Eu São imagino roupas que de baixo, é. Mas a gente usa tudo. Usa mesmo? Chamativo. Sensual, né? Super sensual. Todo moleque. Acho que eles não têm. E isso aqui? Isso eu não tô lembrando também, cara. Bom, isso aqui é uma escarradeira. Eu não vou explicar pra que funciona. Eu não vou explicar, não. Os objetos ajudaram muito a gente a se aproximar, né? A entrar no clima? A entrar no De 200 clima. anos atrás? É. E desses personagens há 200 anos atrás, né? Então, por exemplo, a Ana, ela tem uma coisa meio livre. Ela usa uns acessórios de cabelo que as mulheres não usavam. Então, assim, ela é muito moderninha. legal. Ela é moderninha, ela é artista, então ela pinta, ela é bem livre, assim. Moderninha e destemida. O que você tá fazendo aqui, Ana? Tô lutando, irmão! Eu juro que eu tentei, mas ela é demônio. A gente luta. De espada? Mas lutas Mas luta inacreditáveis mesmo. como nunca foi visto antes. Rola um ataque pirata, né? Tragam todo o ouro, joia, comida e bebida que encontrarem. Ele entra no barco, botando pra quebrar, e rende a princesa. Ele quer, na verdade, sequestrar a princesa e a gente tenta resolver Isso é uma das isso. sequências mais importantes da novela. Os ensaios foram comandados por um especialista em cenas de ação, o diretor britânico Andy Armstrong, que participou de filmes das séries Homem-Aranha e 007. É o segundo par romântico que vocês fazem? Segundo seguido, né? Seguido, né? Antes, eles deram vida a Pedro e Elô na primeira fase de Além do Amor. Vocês estavam fazendo a novela que está no ar agora, quando receberam a notícia de que iam fazer Novo Mundo. A gente estava fazendo as leituras, né? E aí eu cheguei muito empolgado e fui falar com a Belle. Você lembra disso? Fui falar com a Belle e falei, Belle, ontem à noite, um diretor me ligou. Eu vou fazer uma novela muito legal depois daqui. E ele começou a me contar e logo eu sabia que era mesmo. E aí logo a gente descobriu e a gente... Na leitura, sério? a gente estava com uns capítulos de Lei do Amor e a gente estava comemorando já Novo Mundo e foi muito empolgante. A partir de quarta-feira, a gente também vai embarcar nessa aventura. Tem Novo Mundo à vista! Você por acaso viu alguma dessas 5 crianças? Elas foram sequestradas pelas próprias mães, 2 dinamarquesas que estão foragidas. As sequestradoras saíram da Dinamarca, passaram por outros países da Europa e atravessaram o Oceano Atlântico. Foram vistas pela última vez na região norte do Brasil. Deixaram para trás pais desesperados que contam com a Interpol e a Polícia Federal para encontrar os filhos desaparecidos. Hej, jeg har brug for din hjælp. Eu preciso da ajuda de vocês. Meus filhos foram sequestrados. O dinamarquês Rico Markussen fez esse vídeo quando chegou ao máximo do desespero. Depois de 2 anos sem ver Christian, Johannen e Sigurd, ele foi a esse bosque perto da casa onde vivia com a família no norte da Dinamarca, querendo chamar a atenção do mundo. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com gente do mundo todo para que eu consiga encontrá-los. O apelo foi divulgado pelas redes sociais, mas ninguém respondeu. As crianças de 4, 6 e 7 anos continuam desaparecidas. A ex-mulher de Rico, Lisbeth Markussen, sequestrou os meninos e a menina e fugiu em 2015. Como têm sido seus dias, eu pergunto a ele. Uma sobrevivência a cada dia. Uma sobrevivência. Peter é pai de Aya Sofia, agora com 6 anos, desaparecida desde março do ano passado. Vladimir também se sente pai da menina, pois quando ela nasceu, era casado com sua mãe, Maline. O casal teve Leonardo, hoje com 3 anos. Mas a mãe de Aya Sofia e Leonardo, que mudou de nome para Angelina, afastou os 2 filhos dos 2 pais. Desde o começo dessa história, ainda aqui na Dinamarca, Angelina, ou Maline, como ela era conhecida na época, já dava sinais de que talvez quisesse ficar com os filhos só para ela. Se separou do primeiro marido
ainda durante a gravidez, se separou do segundo marido também durante a gravidez. Nenhum dos dois teve o direito de ver o nascimento do próprio filho. Depois disso, a mãe continuou criando dificuldades, tanto que Vladimir e Peter tinham pouquíssimo acesso aos filhos. Eu só podia ficar com ele 2 dias por semana, por 4 ou 6 horas. Não era suficiente. Tinha um horário fixo para vê-la, da 1 às 7 da noite. A Aya nunca pôde dormir aqui com você? Nunca. Só durante as gravações para o Fantástico é que Rico ficou sabendo do caso de Vladimir e Peter. E percebeu como as histórias são parecidas. Ela ficava arrumando desculpas para me deixar longe das crianças. Primeiro disse que elas estavam doentes. Depois, que eu era perigoso. A lei dinamarquesa prevê que os pais separados devem compartilhar a guarda dos filhos. Mas a ex-mulher de Rico foi à justiça dizer que ele era violento. Eu passei por testes psicológicos e eles disseram que eu era um bom pai. Angelina também fez acusações contra os ex-maridos. Disse que Peter era violento e que Vladimir abusou sexualmente da enteada. As autoridades dinamarquesas fizeram uma investigação e concluíram que nada do que a mãe dizia fazia sentido. Nós passamos por vários testes e os relatórios psicológicos mostraram que eu poderia cuidar de Aya, que Angelina é que tinha problemas. O laudo feito por psicólogos concluiu que Angelina tem sérias limitações em suas competências de mãe. Foi aí que a história de Peter e Vladimir começou a mudar de rumo. A justiça dinamarquesa decidiu que Aya Sofia e Leonardo deveriam ficar com os pais enquanto o processo tramitasse na justiça. Mas antes mesmo de sair a decisão, Angelina desapareceu com os filhos. A advogada que representa as duas mães critica a lei dinamarquesa porque garante aos pais o direito de visitarem os filhos, mesmo quando são acusados de violência. Ela afirma que a lei desrespeita os direitos humanos. Aqui na Dinamarca, se a mãe faz uma acusação dessas, o pai continua tendo o direito de ver a criança. Até os pais que abusam dos filhos têm direito às visitas. Mas Viviane Jorgensen não quis comentar o fato de que existe uma investigação que não encontrou provas contra Rico, nem contra Peter, nem contra Vladimir. O curioso é que Lisbeth e Angelina nem se conheciam na Dinamarca, mas escolheram a mesma advogada e o mesmo destino, o Brasil. Não sabia que elas iam fazer isso. Não falei com ninguém sobre as soluções ilegais, porque não trabalho com isso. A advogada fica com os olhos cheios de lágrimas quando pensa na situação em que as duas mulheres se meteram e acaba justificando a fuga. É muito triste vendo que elas são boas mães e boas pessoas e elas estão fazendo isso para proteger suas crianças. Elas saíram da Dinamarca porque não podem proteger seus filhos aqui. É uma situação triste. Para viajar ao Brasil, Angelina e Lisbeth partiram de carro pelas estradas da Europa e atravessaram vários países. Lisbeth foi primeiro em julho de 2015. Pegou um avião em Viena, passou pela República Dominicana, seguiu até o Peru e, por fim, pelo Acre, entrou no Brasil. Angelina fugiu um ano depois, em março de 2016. Cruzou o Atlântico até a Guiana e, de lá, por Roraima, chegou ao Brasil. Elas acabaram se encontrando em Manaus e decidiram vir juntas aqui para Belém do Pará. A viagem foi feita de barco e durou 5 dias. As duas escolheram um bom lugar para quem não quer chamar atenção, uma ilha. Mosqueiro fica a 72 quilômetros de Belém. É um balneário de 28 mil habitantes. Angelina e Lisbeth procuraram uma região da ilha que tivesse pouca gente morando. O refúgio delas foi aqui, na praia de Maraú, onde se hospedaram nessa pousada de frente para o rio. Na recepção, elas se identificaram como holandesas, disseram que eram irmãs e que vieram ao Brasil para escrever um livro. Moradores que tiveram contato com as duas disseram que Lisbeth era um pouco mais reservada, enquanto Angelina e os filhos logo conquistaram a simpatia da vizinhança. Chegou com táxi, depois veio para a praia com as crianças, aí daí foi que eu ofereci o corpo. Como é que vocês se comunicavam? Ela tinha o computador dela. O computador traduzia.
Era assim que vocês falavam? Aí depois passou uns 3 meses, uns 4 meses, já falou, agora fala excelente português. Meu primeiro contato com a Angelina foi através da minha filha. E a Suzy perguntou, mãe, tu pode dar um prato de comida para Angelina? Porque quando ela vier o dinheiro dela, ela vai lhe pagar. Ela usava a sua conta para receber dinheiro do exterior? Usou a primeira vez uma minha, aí na outra vez foi da minha filha. Vinha R$6.580. Depois de 2 meses sem notícias do filho lá na Dinamarca, Vladimir contratou um detetive particular e foi seguindo a pista do dinheiro que os pais de Aya e Leonardo descobriram que Angelina estava no Brasil. Detectou que um ex-padrasto dela havia transferido o dinheiro para Belém. Foi nesse momento, já no fim do ano, que os pais decidiram vir até Belém e lutar com as suas próprias forças aqui no Brasil. Como o nome de Angelina já estava na lista de procurados da Interpol e os filhos constavam como desaparecidos, a Polícia Federal passou a investigar o caso. Nós mandamos equipes na região de Mosqueiro para tentar qualquer informação que levasse à localização dela. Nós conseguimos imagens das câmeras de segurança desse supermercado. Nas imagens do dia 8 de dezembro, Angelina aparece fazendo compras junto com a família deste homem, Karl Henkel, que é alemão e professor da Universidade Federal do Pará. Depois das compras, eles saem com Aya. Logo em seguida, sai Angelina com Leonardo. O professor tem uma casa de veraneio em Mosqueiro, onde Angelina chegou a morar por um tempo. Karl Henkel prestou depoimento na Polícia Federal e disse que a última vez que tinha visto a dinamarquesa foi no fim do ano passado em Belém. Ele afirmou realmente que conhecia ela. Ele alega que ela fazia algumas traduções para ele. Fomos até a casa do professor em Belém, mas ele não quis nos atender. Nas investigações, os policiais também descobriram que Angelina estava ilegal no Brasil porque passou o prazo de 45 dias a que ela teria direito como turista. Em dezembro do ano passado, a Justiça Federal determinou a prisão de Angelina para que ela fosse deportada. Os policiais tinham informação de que a dinamarquesa estaria nesta casa aqui em Mosqueiro, no fim da rua e que fica bem ao lado de uma área de floresta. Mas Angelina não foi encontrada. A notícia de que Angelina estava sendo procurada pela polícia surpreendeu os moradores de Mosqueiro. Ela era uma boa pessoa, uma boa mãe. Ela falou por causa que o marido buliu com a filha dela. Ela é super protetiva. Não há nenhum sinal, nenhum indício de qualquer relação abusiva por parte dos pais. Aos amigos que fez em Mosqueiro, Lisbeth contou uma história parecida com a de Angelina. Ela disse que teria vindo embora da Dinamarca com as 3 crianças, porque o pai era muito violento, o pai machucava muitas crianças e ela tinha muito medo de que acontecesse algo de pior com os filhos dela. A polícia investigou e mostrou que eu não fiz nada. Quando os policiais estiveram em Mosqueiro procurando Angelina, Lisbeth decidiu ir embora. A última vez que a gente se falou, ela me ligou de Marabá dizendo que estava lá. O que me mantém de pé é pensar que eu tenho de ser forte, para quando meus filhos voltarem, poderem ter uma vida aqui. Depois de passar algumas semanas acompanhando as buscas no Pará, Vladimir e Peter voltaram para a Dinamarca, com a esperança de que a polícia brasileira possa encontrar seus filhos. O quarto das crianças aqui na casa do Vladimir continua exatamente do jeito que estava um ano atrás, quando Aya e Leonardo desapareceram, foram levados para o Brasil. Aqui os brinquedos da Aya se misturam com os do Leonardo. Esse aqui era o ursinho da Aya, esse helicóptero do Leonardo, mas na verdade o Leonardo nunca dormiu aqui porque quando ele nasceu o casal já tinha se separado e a mãe jamais deixou ele passar mais do que algumas horas com o pai. What comes to your mind when you... O que é que passa pela sua cabeça quando você pensa em Aya Sofia e Leonardo? Quando eu começo o meu dia e quando eu vou para a cama à noite, eu choro. Essas crianças estão vivendo como mendigos, como ciganos. Uma semana em um lugar, 10 dias em outro, não estou indo para a escola. O Fantástico passou um mês apurando essa história, procurando Angelina e Lisbeth. Só ontem, depois que anunciamos que a reportagem seria exibida, uma advogada de Angelina no Pará nos procurou.
A dinamarquesa não quis ser filmada, só aceitou falar rapidamente por telefone. How are you doing, Angelina? You and your... Como você e as crianças estão? Estamos bem, saudáveis. Eu estou dando aula às crianças, já que elas não podem ir para a escola ainda. Ela disse ter provas de que Aya e Leonardo eram vítimas de violência. Nós temos muitas evidências de abuso e isso mostra que eu preciso proteger meus filhos. A advogada brasileira desclassificou o laudo feito na Dinamarca, que indicou problemas em Angelina. É uma avaliação extremamente frágil. A Angelina chegou a conversar poucas vezes com essa profissional. A defensora disse que já entrou com uma ação na justiça para impedir a prisão da dinamarquesa e que vai dar entrada num pedido de refúgio para que ela possa ficar no Brasil. Seria uma medida de exceção para uma mulher que está com crianças, determinar a prisão dela. Há uma situação de violação dos direitos humanos. O Estado brasileiro precisa garantir a proteção dessa mulher. Eu não me preocupo se Angelina vai ser presa. Esse não é meu problema. Eu só quero as crianças de volta. Às vezes penso que é apenas um sonho, mas não é. Eu olho para o lado e ela não está aqui comigo. O bullying, eu sei que ele nunca vai acabar, porque eu sou quem eu sou. E tem pessoas que se sentem ofendidas. Na série Quem Sou Eu, a luta contra o preconceito. É já, depois dos comerciais. Oferecimento Make Be Modern Asia. Deixe o brilho do Oriente refletir em você. Onde a maioria vê vinhos, o Boticário enxerga beleza. Malbec envelhece em barris de carvalho francês e é marcante como todo bom vinho. O Boticário, a maior marca de perfumaria do Brasil. Qualidade é a maior prioridade da JBS e de suas marcas Friboi e Seara. A JBS é a maior empresa de proteína no mundo, com 230 mil funcionários. Em virtude do noticiário sobre a operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, a companhia afirma que a JBS exporta para mais de 150 países, como Estados Unidos, Alemanha e Japão. É anualmente auditada por missões sanitárias internacionais e por clientes. No Brasil, há 2.000 profissionais dedicados exclusivamente a garantir a qualidade dos produtos JBS. Todos os anos, 70 mil funcionários têm treinamento obrigatório nessa área. No despacho da Justiça, não há menção a irregularidades sanitárias da JBS. Nenhuma fábrica da JBS foi interditada. Nenhum executivo da empresa foi alvo de medidas judiciais. Um funcionário da unidade de Lapa, no Paraná, foi citado na investigação. A JBS não compactua com desvios de conduta e tomará todas as medidas cabíveis. Por fim, a JBS reforça seu comprometimento com a qualidade de seus produtos e reitera seu compromisso histórico com o aprimoramento das práticas sanitárias. Descobrir, conhecer, viajar, se encantar. O Brasil é um mundo inteiro de praias para você descobrir. De norte a sul são mais de 2.000. E acredite, nenhuma é igual à outra. Tem praia de todo tipo, com onda ou piscinas naturais, para quem mergulha, para quem prefere a areia, para fazer luau, balada, esporte. Nesses 7.000 quilômetros de litoral, você tem tudo para descobrir qual é a sua praia. E seja ela qual for, o Brasil tem. Descubra a sua praia. Quanto mais você descobre, mais quer descobrir. Venha que a casa é sua, venha descubra o Brasil. Praias do Brasil. Descubra essa riqueza. Descubra o Brasil. Tá na Globo. Apoio Ministério do Turismo, Governo Federal, Brasil, viva de perto. Ouvir música com qualidade, ver filmes em HD, cozinhar um prato novo. Com as ofertas da Cipolate, você pode